bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos escuta neste momento. Fiquei um tempo aí sem fazer vídeo, né? No meio tempo lançou Deltarune capítulo 3 e eu tava como? Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje, né? No último vídeo de Parappa the Rapper, eu comecei falando um pouco da história do jogo, né? Eu gostei muito de contar histórias, uma coisa que eu preciso muito na internet, sobre Lost Media, sobre muitas coisas. E uma coisa que eu queria fazer era vídeo de iceberg, né? Pra quem não sabe, vídeo de iceberg é basicamente um vídeo onde a gente pega determinado assunto e no topo do iceberg são coisas que são mais populares, mais conhecidas, e conforme a gente vai descendo, começa a ficar mais sinistro, obscuro. Dito isso, Fórmula 1. Fórmula 1 é a elite da elite do automobilismo mundial. Desde 1950, a Fórmula 1 tem infinitas histórias, desde as mais conhecidas até as mais obscuras. Nos fóruns no Reddit aí por fora, como R Fórmula 1, R Fórmula Dunk, foram postados vários icebergs, né? Então o que eu fiz com o trabalho de pesquisador? Eu peguei os icebergs e juntei num iceberg só, meu, que dos assuntos que eu achei mais interessante, e vou apresentar aqui para vocês, tanto para leigos quanto para quem já sabe do assunto. Vou abordar poucos temas pro vídeo não ficar muito maçante, muito pesado de assistir, né? Então quer dizer que se esse vídeo for bem, tem como fazer uma segunda parte, olha que maravilha. Mas antes de começar, vamos explicar alguns termos para quem não está familiarizado com a Fórmula 1, né? O final de semana da Fórmula 1 é dividido em 3 dias, sexta, sábado e domingo. Na sexta ocorrem 2 treinos livres e no sábado um treino livre e um treino classificatório. O treino livre serve para as equipes testarem o carro, as condições de pista, os pilotos treinarem mesmo para a corrida. E o treino classificatório, dividido em 3 partes, também serve para formar o grid de largada. Mas basicamente todos os pilotos saem para fazer uma volta mais rápida e quem faz a volta mais rápida larga na famigerada pole position para a corrida do domingo, né? Os pneus, eles são divididos em 3 categorias, em macio, médio e duro. Macio, faixa vermelha, médio, faixa amarela e duro, faixa branca, além dos pneus de chuva, o pneu intermediário, faixa verde, e o pneu de chuva pesada, faixa azul. O composto macio, ele é mais rápido, ele é mais aderente à pista, ou seja, o piloto consegue ir mais rápido com ele, porém ele dura um pouco menos. Enquanto o composto mais duro é o contrário, ele dura mais, porém ele tem uma aderência menor. E o médio é o equilibrado, é o equilíbrio entre os dois. Com isso formam-se várias estratégias da corrida. Se você for assistir uma corrida, você vai ver os pilotos das equipes montam estratégias em cima das condições de pista, condições do carro e tal. Vou explicar as regras de bandeiras. Bandeira amarela pode ser localizada ou geral, localizado em algum setor da pista ou na pista inteira. Significa que tem alguma coisa parada na pista, algum perigo na pista, seja um carro parado, alguma peça de carro, alguma coisa, e a direção de prova coloca para os pilotos diminuir a velocidade e não fazer ultrapassagem. O safety car e o virtual safety car. Quando uma bandeira amarela é acionada, mas o perigo está muito alto, é acionado o carro de segurança, que você provavelmente já viu por aí. Os pilotos têm que seguir o carro de segurança e não fazerem ultrapassagem para a segurança da corrida. O virtual safety car é mais ou menos uma coisa, só que sem o carro entrando na pista. Virtualmente, os carros acionam esse modo de virtual safety car e eles têm que andar numa velocidade pré-determinada máxima. Se o caso do acidente, alguma coisa que estiver muito de perigo e precisa de tempo para ser feito, é acionada a bandeira vermelha. Bandeira vermelha significa que a prova está suspensa. Todos os carros retornam para o pit lane e ficam lá esperando a autorização da prova. Isso geralmente acontece quando a batida é forte, a barreira de pneus sai do lugar, precisa ser restaurada ou alguma coisa assim, precisa tirar carros da pista, alguma coisa que demora tempo, que se fosse ação de safety car, a gente perderia com a corrida, né? Porque enquanto o safety car está na pista, as voltas contam. Então, se a corrida tem 57 voltas, na volta 20 deu um safety car e demorou 5 voltas para liberarem a pista, a gente perdeu 5 voltas atrás do safety car. Durante o iceberg, eu vou falar o nome do piloto junto com a equipe que ele estava na época. Então, por exemplo, se vocês me ouvirem falando Lewis Hamilton Mercedes, significa que é o Lewis Hamilton na equipe Mercedes na época. Max Verstappen Red Bull, Michael Schumacher Ferrari. A FIA, Federação Internacional do Automobilismo, seria o equivalente da FIFA, só que para o automobilismo e para a Fórmula 1, né? São eles que controlam a corrida, as regras, o que é certo e o que é errado, eles que dão as punições e tudo isso. A volta de apresentação seria uma volta que os pilotos dão para aquecer os motores, pneus, freios e o carro como um todo, para eles se alinharem no grid para assim realizarem a largada da corrida, que é quando começa a corrida. O pódio seria os 3 primeiros colocados da corrida. Então, se a gente diz que um piloto teve 2 pódios, quer dizer que ele em 2 ocasiões chegou entre os 3 primeiros colocados. Os 3 primeiros são redirecionados ao pódio, literalmente falando, onde eles sobem, tem a festa do champanhe e tudo mais. Dados os termos agora, para todo mundo ficar na mesma página, vamos para o iceberg da Fórmula 1.
GP de Abu Dhabi de 2021. No final da temporada de 2021, estavam disputando Lewis Hamilton, Mercedes, e Max Verstappen, Red Bull, chegaram empatados na última corrida, com 369,5 pontos cada. Sim, a Fórmula 1 tem esse sistema de meio ponto. Para a corrida final, Max conseguiu fazer a pole position, Hamilton largou atrás, em segundo. Mas logo na largada, Max Verstappen perde a posição para o Hamilton e Hamilton lidera a corrida. A corrida segue com certa tranquilidade do Lewis Hamilton, parecendo que ia ser uma vitória fácil para ele conquistar o seu 8º campeonato mundial. Porém, foi aí que o destino mudou. Na volta 53, faltando 5 para o final, Nicolas Latifi, da Williams, bateu e chamou um safety car. Vale lembrar que, quando um safety car é acionado, os pilotos eles diminuem a velocidade, portanto, quem para no pit stop perde menos tempo. Como Max Verstappen estava tanto longe quanto do primeiro colocado, quanto do terceiro colocado, que no momento era o Carlos Sainz Ferrari, ele parou e colocou pneus macios, novos, ou seja, Max Verstappen voltou com condições de pneus muito melhores do que a de Lewis Hamilton. Só que aí ocorreu uma sequência de decisões esquisitas da FIA. A direção de prova colocou bandeira amarela ao invés de bandeira vermelha para todo mundo ter a oportunidade de trocar de pneus. Lewis Hamilton não trocou os pneus, mantendo seus pneus duros que ele tinha colocado no meio da corrida até o final, e Max Verstappen parou. Então ele estava com condições de pneus muito melhores. Na relargada, quando o safety car saiu para a pista para dar uma volta, corrida valendo, Max Verstappen não desperdiçou a oportunidade e ultrapassou Lewis Hamilton, fazendo assim com que ele ganhasse a corrida e o seu primeiro campeonato na história da Fórmula 1. Até hoje é comentado as decisões da FIA de chamar um safety car e não a bandeira vermelha para todos trocarem de pneus e ficarem com a mesma oportunidade, e também é comentado o momento Lucky Dog. Para quem não sabe, o momento Lucky Dog é quando o safety car vai para a pista, pode ser que entre os primeiros colocados existam retardatários, pilotos que tomaram volta. Por exemplo, nesta corrida, Lewis Hamilton estava em primeiro e Max Verstappen estava em segundo. Só que em posição na pista, tinham 3 carros retardatários entre esses dois. O momento Lucky Dog é quando o safety car entra na pista, a direção de prova autoriza que os carros que tomaram uma volta, os retardatários, ultrapassem o safety car e deem uma volta completa, tirando essa volta a mais que eles tomaram, né? No GP de Abu Dhabi, o esquisito foi que, de início, a FIA não liberou os carros ultrapassados para tirarem essa volta. Só que logo depois eles liberaram, porém, apenas os carros entre Lewis e Max, e não todos os que estavam retardatários. Essa corrida foi considerada uma das mais controversas da história da Fórmula 1. E até hoje o GP é comentado. Sbinala. Sbinala é um meme criado pelo Redditor Alpha Max Nova One, com uma imagem do Mattia Binotto, na época chefe de equipe da Ferrari, no telefone. Foi criado neste vídeo aqui. Kimi Raikkonen struggling for traction there. Sebastian Vettel alongside him into turn one. This could be interesting as they concertina up. Pronto, Gualteri? Hello? Sbinala. You can see the slightly damper track there, just enough to loosen off the heavily loaded left rear tyre. O meme é usado quando algum piloto roda na pista, perde a aderência e dá um giro na pista, principalmente usado quando era o Vettel na Ferrari, Sebastian Vettel. O meme surgiu no fórum Fórmula Dunk. A expressão Sbinala em italiano significa algo como rode-o e jogue no lixo, fazendo referência com que você jogou sua corrida no lixo. I think Ericsson hit us. No GP do Azerbaijão de 2018, durante um safety car, Romain Grosjean da Haas, enquanto seguia o safety car em velocidade reduzida, perdeu o controle do carro e bateu no muro, sozinho, o tirando da prova. Ao abrir o rádio para falar com o engenheiro, ele disse I think Ericsson hit us, que significa eu acho que Ericsson nos acertou, fazendo referência ao piloto Marcus Ericsson, Alfa Romeo, que claramente nas gravações nem chegou perto do Grosjean no momento da batida. E isso gerou memes que são comentados até hoje nos fóruns. Músicas do Max Verstappen. Você provavelmente já ouviu esse meme. Em 2016, fãs do Max Verstappen formaram uma espécie de boy band chamada Pit Stop Boys, que lançaram uma música em homenagem ao Max. Essa música meio que virou um hino quando Max ganhou o título em 2021. Com isso, ao longo dos tempos, foram surgindo várias outras músicas em homenagem aos pilotos. Em 2023, Carte Blanche e Max Power lançam a música chamada 33 Max Verstappen, que é a música do meme. Michael Schumacher em coma. Em 2013, o 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, sofreu um acidente quando foi esquiar em Meribel, na França. Um piloto de Fórmula 1
sofreu um acidente de esqui depois que ele se aposentou. Em dezembro de 2013, ele estava com o filho Mick perto de Maribel, uma estação de esqui na França. O alemão, então com 44 anos, estava numa área não autorizada quando caiu e bateu a cabeça numa pedra, ficando em coma e sem informações sobre o acidente por muito tempo. Em março de 2014, de acordo com a BBC, após pequenos e bons sinais, ele foi gradualmente ser retirado no estado de coma. 3 meses depois, em junho, foi transferido do hospital de Grenoble, espero que tenha pronunciado isso certo, na França, para o hospital de Lausanne, na Suíça. Em outubro de 2014, ele saiu do hospital suíço para sua casa. O piloto estava numa cadeira de roda e com problemas de memória, de acordo com o jornal The Telegraph. Os anos foram se passando sem muitas informações sobre Schumacher, algumas dizendo que ele tinha morrido, outras dizendo que ele estava vivo. Em dezembro de 2023, de acordo com o jornal Bild da Alemanha, Schumacher tinha sido levado para andar em um carro esportivo da Mercedes, com o objetivo de estimular o cérebro por meio de sons do motor, que são familiares ao ex-piloto. E recentemente, em um dos GPs de 2025, Schumacher foi visto assinando capacetes para fãs, com o objetivo também de lembrar de quem ele era, né? Mas até hoje, a aparição de Schumacher pública ainda não foi realizada. Nico Hülkenberg, 0 pódios. Nico Hülkenberg, atualmente na equipe Kick Sauber, é o piloto que mais pontuou sem conquistar sequer um pódio. Com 236 corridas, marcou 577 pontos e uma pole position em 2012 no Brasil, porém nunca subiu ao pódio, virando memes na comunidade. Raposo do futuro aqui, esse final de semana acabou de passar o GP de Silverstone de 2025, e adivinha só? Ou seja, esse pódio é culpa minha, podem me agradecer. O GP de San Marino de 1994. Para quem conhece sabe, esse é o final de semana mais triste da história da Fórmula 1, que acabou vitimando não só Roland Ratzenberger da Áustria, mas também como nosso querido Ayrton Senna da Silva. Na corrida, Ayrton Senna Williams largou da pole position, mas logo na largada houve um acidente e a corrida teve que ser intervida pelo safety car, o que fez com que os carros ficassem com os pneus mais frios. Não deu tempo de esquentar os pneus. Mas na sexta volta a corrida foi reiniciada. Na abertura da sétima volta, Senna rapidamente fez a melhor volta da corrida, então abrindo em relação ao Schumacher. Nisso, Senna iniciou o que seria sua última volta na Fórmula 1. Ele entrou numa curva chamada Tamburello e perdeu o controle do carro, seguindo reto e chocando-se violentamente contra o muro de concreto. A telemetria mostrou que Senna, ao notar o descontrole do carro, ainda conseguiu nessa fração de segundo reduzir a velocidade a cerca de 300 para cerca de 200 km por hora. Os oficiais da pista chegaram à cena do acidente e, ao perceber a gravidade, só puderam esperar a equipe médica. Por um momento, a cabeça de Senna mexeu levemente e o mundo que assistia pela TV imaginou que ele estivesse bem, mas esse movimento havia sido causado por um profundo dano cerebral. Senna foi removido de seu carro pelo professor Sid Watkins, neurocirurgião de renome mundial, pertencente aos quadros da Comissão Médica e de Segurança da Fórmula 1 e chefe da equipe médica da corrida, e recebeu os primeiros socorros na pista, ao lado de seu carro destruído, antes de ser levado de helicóptero para o Hospital Maggiore de Bolonha, onde, poucas horas depois, foi declarado morto. O final de semana de San Marino de 1994 e a morte de Senna são comentados até hoje. Dizem que o GP, na verdade, não era nem para ter sido realizado, porque na sexta-feira, Rubens Barrichello, o nosso Rubinho, na época pela Jordan, também tinha sofrido um grave acidente que fez com que ele fosse vetado para a corrida. Felizmente, o piloto saiu quase ileso da batida. E no sábado, durante o treino classificatório, houve a morte de Roland Ratzenberger, da Áustria. De acordo com o regulamento da FIA na época, quando um piloto morria na pista, a corrida deveria ser cancelada. Mas o que aconteceu foi que a FIA, por conta de dinheiro, é lógico, resolveu mesmo assim realizar a corrida. E o resultado a gente sabe muito bem. O plantão da Globo que anunciou a morte de Senna com o jornalista Roberto Cabrini ficou marcada pela frase que quem ouviu nunca irá esquecer. E atenção, atenção! O repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva.
Multi-21. No GP da Malásia de 2013, ficou para a história a expressão cifrada Multi-21, dita pela equipe Red Bull Renault a Sebastian Vettel, e que significa que Mark Webber, o número 2, deveria permanecer à frente dele, o número 1. Vettel se classificou na pole e Webber se classificou apenas em quinto colocado. Na primeira troca de pneus, Mark Webber emergiu na liderança, seguido por Vettel, Hamilton e Rosberg. Com mais velocidade, Vettel começou a se aproximar de Webber. Temendo uma disputa que tirasse os dois pilotos da prova, a equipe RBR foi clara no rádio ao Sebastian Vettel. Multi-21 e cuide de seus pneus. Vettel não deu ouvidos e partiu definitivamente para o ataque a 13 voltas da chegada. Webber reclamou no rádio e Vettel também chiou, dizendo que o australiano mexeu seu carro na reta. Sabe-se lá como, os dois sobreviveram à batalha e cruzaram a linha de chegada sãos e salvos. O piloto da RBR número 2 ainda deu um chega para lá no carro número 1, a bandeirada. Anos depois, em 2018, o diretor da RBR, Christian Horner, revelou que o motivo da desobediência de Vettel foi uma vingança por um episódio ocorrido meses antes no Brasil. Sebastian estava lutando contra Alonso pelo título e Mark o pressionou contra o muro dos boxes no Brasil na decisão do campeonato. Isso acabou resultando em Vettel ser tocado por Bruno Senna. Sebastian estava muito bravo com isso. I am stupid. No Q2 do GP do Azerbaijão de 2019, Charles Leclerc, Ferrari, estava fazendo uma volta rápida para a classificação quando bate em uma das curvas mais difíceis do circuito. Imediatamente, ao bater, Leclerc abre o rádio com a equipe e solta a frase I am stupid. Eu sou burro. I am stupid. I am stupid. Curiosamente, enquanto o próprio Charles Leclerc fazia uma live jogando Fórmula 1, ele conseguiu a proeza de bater na exata mesma curva no circuito do Azerbaijão. Does that remember you some parts of this year? GP de Indianápolis de 2005. Este evento entrou para a história da Fórmula 1 de maneira negativa, pois 7 das 10 equipes a correr, temendo pela confiabilidade de seus pneus Michelin devido a estouros dos pneus nos treinos, se retiraram ao final da volta de apresentação por motivos de segurança. Apenas 3 equipes, 6 carros, usuários de um composto da fabricante Bridgestone, optaram a correr, sendo elas Ferrari, de Michael Schumacher e Rubens Barrichello, Jordan, de Thiago Monteiro e Narain Karthikeyan, e Minardi, de Christian Albers e Patrick Frischsacker. Tal evento resultou num enorme prejuízo à imagem da Fórmula 1. Tá, mas quais foram os problemas dos pneus? Na sexta-feira, durante a sessão livre da tarde, no treino livre, Ralf Schumacher, Toyota, bateu fortemente no muro da curva 13 do circuito de Indianápolis, aparentemente como resultado de uma falha no pneu traseiro esquerdo. Ele não pôde competir e foi substituído por Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, para o resto do fim de semana. A curva 13 era, até 2020, a única curva inclinada na Fórmula 1 percorrida em velocidade máxima, que causava uma pressão dos pneus maior do que habitual. No dia seguinte, a Michelin informou que não entendia por que os pneus que tinha selecionado para as 7 equipes clientes, BAR, McLaren, Red Bull, Renault, Toyota, Sauber e Williams, apresentavam falhas nessa curva, e anunciou a intenção de pedir novos conjuntos de pneu à sede. Infelizmente, os pneus solicitados para substituição eram do mesmo tipo do utilizado no Grande Prêmio da Espanha no início do ano, que apresentou o mesmo problema quando testado. Portanto, a Michelin não garantia a segurança dos pneus na exata curva 13 do circuito de Indianápolis, fazendo com que as 7 equipes, como forma de protesto, não largassem na corrida, retirassem os carros após a volta de apresentação, resultando nos episódios mais bizarros da história da Fórmula 1. GP do Vietnã. O GP do Vietnã foi um grande prêmio de Fórmula 1 proposto que deveria ocorrer em abril de 2020. A corrida foi inicialmente adiada e posteriormente cancelada devido à pandemia de Covid-19 e foi adiada indefinidamente. O grande prêmio foi removido do calendário de 2021 devido à prisão do presidente do Comitê Popular de Hanoi, Nguyễn Đức Chung, por acusações de corrupção não relacionadas ao grande prêmio, que mais tarde o levaram a ser condenado a 10 anos de prisão em 2022. O grande prêmio inaugural do Vietnã estava inicialmente programado para ser realizado em 5 de abril de 2020 como parte de um contrato plurianual durante a temporada de Fórmula 1 de 2020, mas foi adiado e posteriormente cancelado devido à pandemia de Covid-19. Naquela época, o contrato do Grande Prêmio do Vietnã para aparecer no calendário de Fórmula 1 foi rescindido. Até a temporada de hoje, 2025, a corrida não ocorreu e ainda não há um anúncio oficial de quando ou se o Grande Prêmio do Vietnã fará sua estreia. Singapura Gate.
um dos escândalos mais famosos e mais recentes da Fórmula 1. No GP de Singapura de 2008, Flávio Briatore, na época chefe da equipe da Renault, conspirou com outros dentro da Renault, incluindo o piloto Nelsinho Piquet, filho do Nelson Piquet, para com que ele batesse de propósito para arquitetar uma vitória para Fernando Alonso. 2 dias após a corrida, no dia 30 de setembro, Nelsinho contou a um amigo que bateu de propósito em Marina Bay para favorecer Fernando Alonso. A ordem foi dada por Flávio Briatore, dirigente da Renault, e pelo diretor de engenharia Pat Simons. O relato de Piquet Jr. chegou ao pai, Nelson, que revelou toda a situação para o então diretor de provas da FIA, Charlie Whiting. Ele recomendou ao brasileiro fazer uma denúncia à entidade, o que não aconteceu. Em julho de 2009, Piquet Jr. foi dispensado do time após a perda do espaço para a equipe novada, a Brown GP, fez com que as autoridades do time priorizassem Alonso. Em seguida, o pai de Nelsinho denunciou o caso 2 dias depois para Max Mosley, presidente da FIA. Em agosto de 2009, durante a transmissão do GP da Bélgica, o escândalo veio a público pelo jornalista Reginaldo Leme, fato que seria confirmado no mesmo dia por Mosley. A entidade máxima do automobilismo começou a investigar o caso, e foi revelado pela telemetria que o filho do tricampeão acelerou no momento da colisão ao invés de desacelerar. Nelsinho alegou que aceitou a proposta de bater intencionalmente por estar emocionalmente fragilizado. Segundo o brasileiro, pela recusa de Briatore em discutir seu contrato para 2009 e a pressão do gestor, com a ameaça de cercar sua ida para outras equipes, o piloto não teve outra escolha a não ser acertar o comando. O filho de Piquet disse que se arrepende da decisão. Além da declaração de Piquet Jr., aconteciam 2 demissões nesse momento. A Renault demitiu Briatore e Simons, enquanto a FIA, por sua vez, baniu o dirigente da Fórmula 1 após um julgamento do Conselho Mundial da entidade. Já o ex-engenheiro do time foi suspenso por 5 anos. Hoje ele é diretor técnico da Fórmula 1. Spygate. A controvérsia de espionagem da Fórmula 1 de 2007, também conhecida como Spygate e Stepneygate, foi um conjunto de acusações entre equipes de Fórmula 1 de que informações técnicas confidenciais haviam sido trocadas entre elas. Envolveu as equipes McLaren, Ferrari e Renault. O caso original envolveu alegações feitas pela equipe de Fórmula 1 da Ferrari contra um ex-funcionário, Nigel Stepney, um engenheiro sênior da McLaren, Mike Coughlan, e sua esposa Trude Coughlan, sobre o roubo de informações técnicas. Essas alegações foram objeto de ação judicial na Itália e de uma investigação da FIA. Um processo no Tribunal Superior da Inglaterra foi arquivado após a Ferrari chegar a um acordo com os Coughlans. Uma audiência da FIA sobre o assunto ocorreu em 26 de julho de 2007, mas não resultou nenhuma penalidade para a McLaren. No entanto, uma segunda audiência ocorreu em 13 de setembro de 2007, e até então, evidências convincentes resultaram em várias penalidades para a equipe. A mais importante delas foi a exclusão da equipe do Campeonato de Construtores de 2007 e uma multa recorde de 100 milhões de dólares. No entanto, estimou-se que a McLaren pagaria perto dos 31 milhões de dólares. Punição de Felipe Massa no GP dos Estados Unidos de 2012. No sábado, Felipe Massa, Ferrari, havia feito um ótimo treino classificatório e obtido a 6ª posição no grid de largada. Seria a segunda vez no ano que largaria na frente do companheiro de equipe da Ferrari, Fernando Alonso. Mas poucas horas antes do GP dos Estados Unidos, o time de Maranello tomou uma decisão polêmica e estratégica. Rompeu propositalmente o lacre da caixa de marcha do carro do brasileiro para forçar uma punição de 5 posições do grid, com o objetivo de favorecer o espanhol, que briga pelo título com Sebastian Vettel. O espanhol foi de 8º para 7º no grid e de quebra passou a largar do lado limpo da pista. Um jogo de equipe, mesmo antes do começo da corrida. A artimanha acabou dando certo para Alonso, que ganhou 3 posições na primeira curva e ainda terminou em terceiro, adiando a decisão do campeonato para o Brasil. Partido de 11º, Massa ainda recuperou o prejuízo com uma de suas melhores atuações na temporada e cruzou a linha de chegada em quarto, logo atrás de Alonso. Acidente misterioso de Sian Gelael. No GP da Espanha de 2020, na categoria da Fórmula 2, que é a categoria de base principal para a Fórmula 1, Sian Gelael, da equipe Dams, na última volta da corrida, seu carro parou inexplicavelmente na pista. O jovem já havia se envolvido com Giuliano Alesi no início da corrida, mas aparentemente não foi afetado. Infelizmente, sua sorte não durou muito e o carro parou, deixando-o aparentemente inconsciente. Depois que os fiscais o retiraram do carro, ele foi imediatamente levado às pressas para um hospital para um check-up. No momento do incidente, o piloto da Dams estava na 17ª posição quando parou faltando 2 curvas para o fim. Este foi um incidente muito estranho, pois não havia sinais físicos de danos em seu carro. De acordo com o comunicado da FIA, nenhum outro piloto se envolveu no acidente. O comunicado dizia:
Um incidente ocorreu durante a última volta da corrida principal da FIA de Fórmula 2 hoje, em Barcelona, envolvendo Cian Gelael. O piloto da Dams foi imediatamente atendido pelas equipes de emergência e médica. Ele foi resgatado pela equipe médica responsável e transferido de ambulância para o Hospital Geral de Granollers para exames preventivos. Horas depois, o acidente foi explicado. O piloto sofreu uma fratura na vértebra D4 após incidente com Jack Aitken na volta final da prova, quando decolou e pousou com força, segundo a equipe Dams. Na noite de sábado, após os exames detalhados, o piloto da Dams teve a fratura diagnosticada e foi impedido de participar da segunda corrida. Carro de 6 rodas. É isso mesmo que você tá vendo, essa imagem é real. O Tyrrell P34 da equipe Tyrrell foi o modelo de Fórmula 1 da Tyrrell em parte da temporada de 76 e toda a temporada de 77. Foi guiado por Jody Scheckter, Patrick Depailler e Ronnie Peterson. A inédita configuração de 4 rodas na dianteira, todas elas esterçantes, foi uma tentativa do engenheiro Derek Gardner de reduzir a área frontal do carro, com o uso de pneus menores e assim obter uma melhor penetração aerodinâmica. A fábrica de pneus Goodyear teve que produzir, especialmente para o modelo, pneus com 10 polegadas de diâmetro. O Tyrrell P34 não chegou a ser um fracasso e até conseguiu uma importante histórica vitória com dobradinha no GP da Suécia de 76, com Scheckter e Depailler. Pela primeira, e que se revelaria única, vez o modelo de 6 rodas venceu uma corrida de Fórmula 1. Mas o campeonato apresentou um desempenho prático bem aquém do esperado pela equipe. Embora a área frontal realmente diminuísse, mas a aerodinâmica proporcionada pelo nariz do carro, muito avantajada, não era das melhores. E, principalmente, as rodas traseiras continuaram com as mesmas dimensões dos outros Fórmula 1 da época, o que acabava deixando a área frontal praticamente igual. O mecanismo de suspensão e de direção necessário para fazer as 4 rodas esterçarem mostrou-se complexo e de difícil acerto e manutenção. E os pneus menores, apesar de não mostrarem uma pior perspectiva de desempenho ou maior desgaste, tinham um custo muito alto devido à baixíssima escala de produção. Will Smith venceu o GP de Abu Dhabi de 2018. Sim, estamos falando do autor Will Smith mesmo, porém o título dessa entry é enganosa. No GP de Abu Dhabi de 2018, a última corrida da temporada, Lewis Hamilton da Mercedes já havia ganho o campeonato por antecipação, portanto chegou na última etapa já campeão mesmo. Antes da corrida, Will Smith, que é amigo do Hamilton, postou no Instagram um vídeo brincadeira onde ele mostra o Hamilton amarrado numa cadeira e diz que vai substituí-lo para o Grande Prêmio, dizendo que o Hamilton já tinha ganho e que ninguém ia diferenciar os dois. Bro, hey, Lewis, I'm sorry. Listen, Lewis, I'm sorry. Cool, I'm sorry. Look, here's the deal. This is a once-in-a-lifetime opportunity for me, man. All right, you already won, man. Just say something for other people. Say some stuff. Other people. Listen, let's go. You black, I'm black, ain't nobody gonna know the difference. I got it. I got a race. No, seriously. I'm sorry, Lewis. I'm sorry. You better win, man. You better win! Win out! Obviamente era só uma brincadeira para entreter os fãs. Naquele grande prêmio, Will Smith ainda foi responsável por agitar a bandeira quadriculada, que, por coisa do destino, foi recebida pelo próprio Lewis Hamilton, o vencedor da prova. Russell nunca teve um furo no pneu. No GP do Sakir de 2020, o Lewis Hamilton, na Mercedes, havia contraído Covid-19, então estava vetado para a corrida, fazendo com que George Russell, na época piloto da Williams e jovem promessa para a Mercedes, assumisse o carro de Hamilton ao lado de Valtteri Bottas. Na classificação, por 26 milésimos, Russell se classifica atrás de Bottas. Na corrida, logo na largada, Russell ultrapassa Bottas e dispara. Durante grande parte da corrida, Russell parecia ter tudo sob controle. Na parte final da prova, Bottas reduzia drasticamente a vantagem de Russell e tinha 4,6 segundos atrás do campeão de equipe. Foi aí que a direção de prova acionou novamente o safety car virtual na volta 63 para remover a asa dianteira do carro de Jack Aitken, que cometeu um erro na curva final e bateu de leve na barreira de pneus. Naquele momento, a Mercedes chamou Russell e Bottas para um pit stop adicional na volta 63. Em princípio, parecia tudo certo na parada do britânico, mas o finlandês levou enorme azar com um grande problema na fixação da roda dianteira esquerda, o que arruinou por completo qualquer chance de vitória de Bottas. Só que a Mercedes chamou o Russell de novo para os boxes porque notou que havia feito uma atrapalhada inacreditável ao misturar os pneus e colocar os pneus que estavam designados para o carro do Bottas no carro do Russell, o que não é permitido pelo regulamento. Com toda essa bagunça, a liderança caiu no colo do Paris com Ocon em segundo e Stroll em terceiro. Bottas caiu para quarto e Russell, que parecia estar caminho da vitória, despicou de líder para quinto. Depois de um breve momento que o safety car chegou a entrar na pista, a prova foi retomada em seu ritmo normal na volta 69. Em uma corrida espetacular,
Russell não tomou conhecimento de Bottas e colocou de lado para fazer uma ultrapassagem incrível e subir para a quarta. Em seguida, na abertura da volta 72, deixou Stroll para trás e ganhou a terceira posição. Pouco depois, foi a vez de Ocon ser jantado pelo britânico, que partiu para cima de Pérez quando restavam 13 voltas para o fim. Pérez tinha 3 segundos de vantagem e Russell se aproximava de Pérez na luta pela vitória nas voltas finais. Porém, foi aí que aconteceu o inacreditável. Russell, a caminho de superar Pérez, foi chamado pela Mercedes para mais um pit stop por conta de um pequeno furo no pneu, com a equipe colocando pneus macios no carro do Jordan. Na prática, a vitória ficou no colo do mexicano, com 7 voltas para a bandeirada. Russell caiu de segundo para 14º, um desfecho espetacular e um pecado com o dono da corrida de Sakir. Agora que o nome da Entry entra em ação. Teorias da conspiração que dizem que, na verdade, a atrapalhada do pit stop da Mercedes foi planejado e que o furo no pneu de Russell nunca existiu. A teoria diz que tudo isso foi feito para favorecer Lewis Hamilton, já que um piloto novato como Russell ganhando com folga sua primeira corrida pela Mercedes mostraria que, na verdade, Hamilton só teve sua dominação na Fórmula 1 por causa do carro muito superior ao resto do grid, pondo em xeque sua reputação como um dos maiores de todos os tempos. Não tem como confirmar ou negar essa teoria. A batida de Alonso nos testes de 2015. Em fevereiro de 2015, Fernando Alonso sofreu um dos acidentes mais estranhos da Fórmula 1 moderna. Durante uma sessão de testes em Barcelona, o espanhol bateu com uma dinâmica incomum, em um lance que até parecia inofensivo, mas isso o deixou afastado por semanas e o fez ficar fora de uma corrida. O episódio gerou várias especulações e teorias da conspiração, criando um mistério que dura até os dias de hoje. Na época, o Alonso estava na McLaren e era uma época de transição dele vindo da Ferrari. Nos testes de pré-temporada, Alonso e seu parceiro, o também campeão mundial Jenson Button, enfrentaram diversos problemas mecânicos. Os pontos mais problemáticos eram justamente na nova unidade de potência da Honda, sobretudo o sistema elétrico e o MGU-K, parte responsável pela recuperação da energia cinética. Entre 19 e 22 de fevereiro, a Fórmula 1 realizaria sua segunda bateria de testes em Barcelona. A Honda se preparou para estrear uma nova versão do MGU-K, na tentativa de resolver os problemas de confiabilidade. Foi no último dia da bateria, um domingo, que o acidente aconteceu. Alonso abriu sua 21ª volta no final do turno da manhã, sendo que ele havia registrado na passagem anterior o seu melhor tempo naquele dia. Ao se aproximar da primeira chicane da pista, passou por Sebastian Vettel, da Ferrari, que havia ido pela área de escape naquele ponto. Chegando na curva 3, Alonso fez uma tomada aberta até o lado externo da pista. Quando perdeu o controle, repentinamente foi em direção à parte de dentro. O espanhol bateu de lado no muro interno, sendo que seu carro se arrastou por mais alguns metros até ter um segundo impacto e depois parar de vez. Não parecia ter sido um impacto tão forte, até porque as rodas se mantiveram presas no carro e não houve danos maiores à carenagem. Só que Alonso não saiu do cockpit, o que indicava que algo de anormal havia se passado. O bicampeão precisou ser atendido por uma ambulância, inclusive com resgate coberto por lençóis. Depois foi transportado de helicóptero até um hospital. Chegando lá, foi confirmado que o piloto havia perdido a consciência e sofreu uma concussão, mas que depois já esteve alerta e conversando com os médicos. Ele também passou por exames e nenhum problema foi detectado. Mas ainda assim, Alonso permaneceu internado por 3 dias para observação, ou seja, não havia sido um acidente como outro qualquer. Com tudo isso, até surgiram teorias sobre o que poderia ter acontecido. Pessoas no paddock acreditavam que Alonso tinha tido um mal-estar, como um pequeno AVC, o que explicaria sua internação por tanto tempo. Outra tese que ganhou muita força foi de que Alonso sofreu uma descarga elétrica após uma falha do sistema de recuperação de energia da Honda. Lembrando que a fabricante experimentava uma nova versão de seu MGU-K. Também foi especulada a hipótese de que a bateria teve problemas e soltou uma fumaça, e esta fumaça teria invadido o cockpit e deixado Alonso desorientado e até inconsciente. Nada disso foi oficialmente confirmado. E o pós-acidente também levantou relatos curiosos, como o de que Alonso acordou falando italiano, ainda pensando que era piloto da Ferrari. Já um jornal espanhol foi além e reportou que o piloto pensava estar em 1995, ainda correndo de kart, e que demorou uma semana para recuperar todas as memórias dos últimos 20 anos. Tanto Alonso quanto a McLaren negaram categoricamente todas essas afirmações, mas ainda assim houve divergências nas versões de cada um. Segundo a McLaren, seus sensores não detectaram nenhuma anormalidade, o que descartaria a hipótese de falha no carro. A equipe defendia que o acidente foi causado pelo vento, que desestabilizou o carro e fez Alonso pegar a grama artificial do lado externo, perder o controle e ser arremessado para o lado de dentro, batendo no muro. O vento era forte naquele dia em Barcelona, o que inclusive provocou um acidente de Carlos Sainz na mesma curva pouco depois, já no período da tarde. Mas Alonso, quando se manifestou pela primeira vez sobre o acidente, rebateu a tese do vento, já que, segundo ele, nem um furacão moveria o carro daquele jeito. Ele também negou ter perdido a consciência antes do impacto, e que se lembrava de tudo o que havia acontecido.
ele sentiu o volante pesado travado à direita, o que indicava que houve sim um problema com o carro. Ao se aproximar do muro, freou forte, reduziu as marchas e desligou a bateria do carro para que os fiscais pudessem realizar a remoção de forma segura, e só depois que ele ficou inconsciente. Copersucar Fittipaldi. Escuderia Fittipaldi, também conhecida como Copersucar Fittipaldi, Skoll Fittipaldi ou Fittipaldi Automotive, foi uma escuderia de Fórmula 1 brasileira fundada em 75 pelos irmãos Emerson e Wilson Fittipaldi Jr. Competiram um total de 104 grandes prêmios. Sua estreia ocorreu no GP da Argentina de 1975 com Wilson Fittipaldi Jr. Após 30 anos de sua apresentação oficial em Brasília, em 16 de outubro de 74, o modelo FD01, o Copersucar pilotado por Wilson Fittipaldi Jr., primeiro carro brasileiro a disputar uma prova de Fórmula 1, voltou em 10 de novembro de 2004 à pista do Autódromo de Interlagos, totalmente restaurado. No começo, Wilson Fittipaldi Jr. queria fundar a primeira equipe sul-americana na Fórmula 1 e conseguiu, após aproximadamente um ano de trabalho, tendo seu carro projetado pelo brasileiro Ricardo Dávila, o FD01. Em 1980, visando internacionalizar a equipe após o fracasso do modelo F6/F6A, os Fittipaldi compram a Wolff, equipe que disputava o campeonato de Fórmula 1 e pertencia ao milionário canadense Walter Wolff. E na sua história, a Copersucar Fittipaldi teve diversos pilotos, como Ingo Hoffmann e Chico Serra, e até ajudou a formar um campeão mundial, o finlandês Keke Rosberg, que defendeu a equipe em 80 e 81. Nas 8 temporadas que disputou, a Copersucar Fittipaldi acumulou 44 pontos em 104 GPs. Foram 3 pódios, o mais comemorado dele em 78, o segundo lugar de Emerson no Rio de Janeiro com o modelo F5A. Nenhuma vitória, mas 19 presenças nos pontos, numa época em que apenas os 6 primeiros pontuavam. Os melhores resultados foram o segundo lugar de Emerson Fittipaldi no GP do Brasil de 78 e 2 terceiros lugares, Keke Rosberg no GP da Argentina e Emerson Fittipaldi no GP do Oeste dos Estados Unidos, ambos na temporada de 1980. Mísseis no GP da Arábia Saudita. Rebéis Houthis atacaram um depósito de petróleo na cidade saudita de Jeddah antes de um fim de semana de corrida da Fórmula 1 no país. Os organizadores da corrida disseram que este ataque não irá desfazer os planos de continuar com o segundo grande prêmio de Jeddah. Os ataques com mísseis e drones na sexta-feira tiveram como alvo a instalação petrolífera da Saudi Aramco em Jeddah. Fotos tiradas imediatamente após o ataque mostraram enormes bolas de fogo e fumaça a poucos quilômetros do local da Fórmula 1. De acordo com a Associated Press, o ataque teve como alvo o mesmo depósito de combustível que os Houthis haviam atacado nos últimos dias. Não houve feridos. Os pilotos continuaram treinando na sexta-feira à noite, mesmo com a fumaça subindo ao longe. A decisão de correr foi tomada somente após uma reunião de horas, na qual vários pilotos compartilharam sérias preocupações com a segurança dos organizadores, segundo relatos. A Fórmula 1 tem mantido contato próximo com as autoridades competentes após a situação que ocorreu hoje, afirmou a Fórmula 1 em um comunicado. As autoridades confirmaram que o evento pode continuar conforme planejado e permaneceremos em contato próximo com elas e todas as equipes, monitorando a situação de perto. GP de Monza de 1961. Filho da nobreza alemã, Wolfgang Alexander Albert Eduard Maximilian Heinrich Graf Berg von Trips, ou simplesmente Wolfgang von Trips, tinha no automobilismo sua grande paixão. Nascido em Colônia, von Trips precisava liderar com uma questão curiosa. Devido à baixa taxa de açúcar no sangue, ele tinha de comer doce durante as corridas para não ter uma queda de pressão enquanto pilotava. Von Trips chegou ao GP de Monza na liderança do campeonato com 33 pontos, 4 a mais do que o companheiro de equipe Hill. Em 1961, o traçado completo de Monza, incluindo o famoso oval inclinado, seria novamente utilizado. O alemão poderia se sagrar campeão caso vencesse a corrida e o americano terminasse fora do pódio. A pole ficou com Von Trips, enquanto o Hill ficou com a 4ª colocação no grid, a 0,9 segundos do parceiro. Mas logo na largada, o jogo virou, com o americano pulando na frente enquanto o alemão caiu para 6º. Na ânsia de recuperar terreno, Von Trips encontrou a morte. Na reta em que leva para a curva parabólica, o piloto da Ferrari tentou passar Jim Clark, mas tocou na Lotus. O carro de Von Trips guinou para a esquerda e deu-se a tragédia. O carro de Von Trips foi alavancado por um barranco e voou sobre a tela que separava o público da pista. Na maior tragédia da história da Fórmula 1,
Von Trips morreu na hora após ser atirado para fora da Ferrari, e 15 espectadores também perderam a vida, atingidos pelo carro desgovernado. A corrida prosseguiu até o fim, e Hill venceu para se sagrar campeão com uma prova de antecedência. Depois da tragédia, a parte oval do circuito de Monza jamais foi utilizada novamente numa corrida de Fórmula 1. Ao longo dos anos, chicanes foram adicionadas ao circuito para diminuir a velocidade dos carros. Mesmo assim, Monza ainda é a pista mais veloz da categoria. Oficiais da Fórmula 1 no livro de Epstein. A tão aguardada lista completa de contatos do falecido bilionário Jeffrey Epstein finalmente foi divulgada nos Estados Unidos, causando repercussões que chegaram à Fórmula 1. O documento de 943 páginas revela nomes que tinham contato com Epstein, que cometeu o abuso entre 2002 e 2018, mas não significa o envolvimento das pessoas que constam nessa lista dos crimes cometidos pelo bilionário. 5 anos atrás, o jornal Miami Herald abriu processo para garantir a liberação do arquivo de Epstein, acusado de abusar de mais de 100 mulheres e meninas. Ele foi preso em 2019, mas cometeu em sua cela pouco depois. Embora alguns nomes da lista já fossem conhecidos, como a ex-companheira de Epstein, a relação completa traz à tona nomes de peso da Fórmula 1. O ex-CEO da categoria, Bernie Ecclestone, o empresário e chefe da Benetton, o atual Alpine, Flávio Briatore, e o proprietário da Aston Martin, Lawrence Stroll, pai do piloto Lance Stroll, figuram na lista. Além deles, 2 ex-pilotos, Jacques Villeneuve e Ed Irvine, também foram mencionados. O fundador da Fórmula E, Alejandro Agag, completa o grupo de personalidades ligadas ao automobilismo que consta no documento. É importante ressaltar que essas pessoas não são suspeitas nem acusadas de qualquer crime relacionado a Epstein. De acordo com o jornal The Guardian, a lista também inclui nomes de jornalistas envolvidos na investigação do caso, enquanto as identidades das vítimas permanecem ocultas. A aparição de nomes importantes da Fórmula 1 na lista de Epstein inevitavelmente gera questionamentos e manchetes negativas para a categoria, ressaltando a necessidade de transparência e postura firme contra qualquer envolvimento com indivíduos ligados a escândalos de abuso sexual ou de qualquer outra natureza criminal. Williams matou Ayrton Senna. Como já dito numa intro anterior, a morte de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger em 1994. Antes do GP, Senna já tinha expressado preocupações sobre a segurança dos carros, depois de grandes mudanças no regulamento naquela temporada. O banimento da suspensão ativa e controle de tração significavam que os pilotos tinham menos estabilidade e mais imprevisibilidade. Apesar de estar no carro mais rápido no grid, FW16 do Senna era notoriamente difícil de se manusear. A causa oficial do acidente foi falha mecânica, o rompimento da coluna de direção, que fez com que Ayrton Senna não pudesse guiar o carro e o carro seguisse reto para a curva. A peça foi modificada a pedido do Senna para melhorar o conforto dele no carro, mas evidências mostram que ela pode ter se rompido no meio da curva, causando o Senna perder o controle. A FIA, a Williams e a Justiça Italiana iniciaram investigações. Ninguém foi acusado, mas uma nuvem de mistério continua pairando sobre o acidente. Teorias sobre o que aconteceu. A primeira, a coluna de direção estava condenada desde o início. Alguns engenheiros sugerem que a modificação foi feita às pressas e perigosamente. A teoria diz que os engenheiros da Williams, sob pressão de Senna, comprometeu conscientemente a integridade estrutural da coluna de direção. Seria uma falha fatal de projeto que a equipe tinha orgulho demais para rejeitar? Teoria 2. Senna tentava protestar contra os carros inseguros. Senna confidenciou a amigos próximos que estava insatisfeito com o regulamento de 94. Alguns acreditam que ele estava psicologicamente esgotado e inseguro sobre correr naquele dia. Sua última volta às vezes é interpretada como um ato simbólico de protesto ou até mesmo de autossacrifício, embora isso seja especulativo e profundamente controverso. 3. Auxílios eletrônicos estavam sendo usados secretamente. Alguns acreditam que certas equipes encontraram maneiras de usar secretamente auxílios ao piloto proibidos, como controle de tração. Senna expressou suspeitas de que alguns competidores estavam trapaceando com a tecnologia. Será que sua morte, ironicamente, encerrou os esforços para descobrir sistemas ilegais? 4. Tratamento médico e acobertamento político. Há alegações de que Senna pode ter sido declarado como morte cerebral na pista e não no hospital, como foi declarado oficialmente. A lei italiana proibia declarações de óbito no circuito devido à lei de responsabilidade criminal. Isso levou à especulação de que o cronograma foi alterado para proteger organizadores e patrocinadores. A morte de Senna causou comoção em todo o Brasil, onde ele era um herói nacional. Mais de 3 milhões de pessoas lotaram as ruas de São Paulo para o seu funeral. A comunidade global do automobilismo lamentou sua morte, pois, mais do que um simples piloto, ele era um símbolo de excelência, integridade e vulnerabilidade humana.
O acidente de Tom Pryce. Pra mim, esse é o acidente mais grotesco da história da Fórmula 1. O piloto britânico Tom Pryce tinha tudo para acumular uma vitória no GP da África do Sul em 77, depois de ter feito o melhor tempo durante a classificação da corrida. Com 1 minuto e 31 segundos na liderança, o ousado corredor tinha feito um tempo melhor que Niki Lauda, que ocupou o segundo lugar, e era um dos maiores nomes da Fórmula 1 daquele ano. O piloto começou a corrida de maneira péssima, ficando em último lugar depois da largada, mas na volta 18 já havia saltado da 22ª para a 13ª posição. Na volta 22, porém, um companheiro de equipe do britânico, Renzo Zorzi, começou a ter problemas em seu carro, que estava jogando gasolina para o motor. Em pouco tempo, o automóvel foi dominado pelo fogo, e Zorzi não conseguiu sair imediatamente por conta do tubo de oxigênio ligado no capacete, que estava o prendendo. 2 auxiliares da corrida foram imediatamente ajudar o piloto. O mais jovem deles, chamado Frederik Jansen van Vuren, de 19 anos, estava com um extintor de incêndio em mãos. A norma para esse tipo de acontecimento ditava que somente 2 auxiliares deveriam atuar no combate ao fogo, e caso não fosse o suficiente apenas com um extintor, uma nova dupla estaria de prontidão para ajudar com o carro. Porém, a ação dos solícitos ajudantes não havia sido autorizada pelo controle da prova. Rapidamente atravessaram a pista correndo, e a tragédia estava premeditada. Enquanto o jovem de 19 anos, com um extintor de 18 kg nas mãos, corria para salvar o piloto em chamas, os carros de Hans-Joachim Stuck e Tom Pryce viam em sua direção. Tom, entretanto, estava atrás de Stuck em alta velocidade para tentar uma ultrapassagem, visando recompensar as posições perdidas. Hans conseguiu desviar dos auxiliares, mas Tom Pryce não. Em uma velocidade de 270 km por hora, o carro atingiu o jovem, que foi lançado ao ar e caiu justamente na frente do automóvel de Zorzi. Em estado crítico, seu corpo foi mutilado pelo veículo do veloz piloto. Já Pryce sofreu com um extintor que estava sendo carregado pelo falecido auxiliar, que esmagou seu crânio imediatamente. A força foi tamanha que o objeto simplesmente passou por cima da arquibancada que estava de frente para o acidente, parando em um carro parado no estacionamento. Por mais que o impacto tenha sido mortal, a morte de Tom não foi instantânea, e o carro dele continuou acelerando na reta principal, onde ficava o ponto de chegada. O veículo bateu com força em uma saída de emergência e voltou novamente para a pista. Nesse momento, ele colidiu com um terceiro carro, o de Jacques Lafitte, fazendo com que os dois batessem de frente na barreira da pista. Felizmente, nada aconteceu com Lafitte. A morte do britânico foi sentida por todos os que o conheciam, especialmente sua esposa Nella. O corpo do marido foi enterrado no mesmo local onde casaram, em uma igreja em Otford, na Inglaterra. Eu acredito que seja isso, pessoal. Muitos temas para abordar e ainda tem mais. Então, eu não peço em todo vídeo, mas vou pedir nesse. Por favor, deixa o like se gostou do vídeo. Esse vídeo deu um trabalho para fazer, nossa senhora. Compartilha pro pessoal, tanto quem gosta de Fórmula 1, quanto quem não se interessa muito, para ver se eles gostam. Porque é um vídeo muito bem trabalhado que eu fiz com muito carinho para vocês. E se inscreva no canal, né? Posso postar mais vídeos assim, fazer mais icebags, outros temas também. E até a próxima, no próximo vídeo, que provavelmente não vai ser com 40 minutos. Até!